domingo que Ele nos preparou para nós estar aqui junto, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre a palavra de Deus, irmão, no livro de Salmo de número 23. Glória a Deus, para nós estar fazendo a leitura da casa do Senhor. Eu já louvo a Deus pela vida da igreja nesta noite. Aleluia. Salmo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Salmo de número 23. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A felicidade temos de ser do Senhor, ser o nosso pastor, como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigeres, aleluia, a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparar uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor fala, glórias a Deus, habitarei na casa do Senhor por longos dias, como diz o pastor Ronaldo, é o nosso Deus prolongando a nossa vida na idade, sabia? Quanto mais Ele dá idade para nós na terra, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, nós por longos dias na casa do Senhor, amém? Então, bem-aventurado, irmão, aleluia, somos nós que estamos na presença do Senhor, temos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso pastor, nada nos faltará, sempre nós está, aleluia, não falta, né, glória a Deus, nada na nossa vida, mas tudo o Senhor, aleluia, Ele tem suprido nós, se não falta, às vezes a saúde, Ele tem suprido nós, aleluia, e nós abençoados mesmo na falta de saúde, aleluia. Se não falta, glória a Deus, o pão na nossa mesa não tem faltado, e quando falta, sempre Ele tem entrado com providência, e nós não tem passado necessidade. Louvado seja Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Glória a Deus, aleluia, oramos ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, Jesus Cristo amado, neste culto que aqui estamos, apresentamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa família, meu Deus. Apresentamos a família, Pai, de cada irmão neste momento, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Pai, neste lar, nesta família, o abençoando, Senhor Jesus, transformando estes corações, salvando aquele ainda, Pai, que saiu da tua casa e não tem força para voltar. Senhor, salvando aquele que ainda não conhece o Evangelho do Senhor. Pai, cuida da nossa família, Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela família que nós temos, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado, tem abençoado, e eu creio nesta noite, Jesus Cristo amado, aleluia, que neste momento que nós estamos adorando ao Senhor, mais bênção nós vamos levar para a nossa casa, porque estamos aqui, Senhor Jesus Cristo amado, buscando do Senhor a consagração, e o Senhor está nos consagrando nesta noite, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, nós fortalecendo, dando vida. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por o Senhor estar nos abençoando. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Pode tomar os assentos, meus irmãos, dá uma linda salva de palmas para o nosso Jesus. Glória a Deus.
Irmão, já quero já abrir a oportunidade com o irmão Oswaldo para estar louvando o Senhor. E logo em seguida o círculo de oração. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar chamando o irmão Aguinaldo para louvar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamando por seu pão de buscar. Amigo que sofre a necessidade até não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. Compartiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados Seguindo sua ordem, lutarão na frente para o rei, e o forte inimigo poderão vencer. Mas por este povo não deixe o soldado morrer. verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O compartiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos Morrer.
Aleluia. Agradeço a Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O círculo de oração com oportunidade, logo em seguida o grupo de varão. Te adorar, Senhor, te dar meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber.
grupo de varão com oportunidade, logo em seguida a irmã Daiane. Glória a Deus. Som. 1, 2, som. Então, logo em seguida, o irmão Henrique. Grupo de varão. A irmã Grinalva. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás está rugindo, feito um leão faminto, se prepara para tragar. Quem não desperta deixa de ficar alerta, não fechando a porta aberta que ele está a procurar. Mas para mim o seu rugido é perfeito, pois eu guardo em meu peito a unção de Jeová. Tenho certeza que Satanás está falido, pois ele já foi vencido pelo leão de Judá. Paz se renova. Estou debaixo da unção de Jeová. E o leão Glória a Deus. Nessa disputa quem manter sua coroa nunca vai sofrer à toa, o Senhor vem te ajudar. Nesse caminho frente sobe, frente desce, mesmo quando ele padece, vencedor sempre será. E na batalha vai vencendo a todo instante, enfrentando até gigante com rugido de leão. A tua fé, por pequenina que pareça, vai acertar na cabeça e o gigante vem ao chão. Amém, igreja? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Dinalva com oportunidade. Da igreja Paz do Senhor, amém? Enquanto os irmãos não querem, eu quero, né, irmão? Vamos aproveitar a oportunidade, assim a gente vai aprendendo, né? Enquanto a igreja tem pouca gente, né? E quando estiver cheia, aí falar, agora não dá mais para mim a oportunidade. Não é? Não é assim? Vamos aproveitar enquanto tem pouca gente, né? E quando encher, nós vamos ficando para trás, né? Agora vai ser nos novos. Então vamos aproveitar um pouquinho aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre uma família aqui que o Senhor abençoou muito, né? Que é Ana. Samuel, capítulo 1, capítulo 2, primeiro 2. Ele tinha duas mulheres, né? O nome dela era Ana e da outra era Penina. Nós sabemos aqui que Penina tinha muitos filhos, né? Que naquela época Ana, os homens podiam casar, se as mulheres que ele casou, né? A original, né? Não tinha filho, ele podia casar com outra e ter filhos, né? E Penina era a rival de Ana, tinha vários filhos. Eu acho que ela tinha beirando assim, uns 8 ou 10 filhos, pelo que a gente entende da palavra ler, né? Eu acho, né, irmão? A palavra não fala, mas eu acho que ela tinha muitos filhos, porque pelo que ele fala aqui depois, né?
que ele não era melhor que 10 filhos, eu acho que é assim, né? Não vou falar isso que ele não pode confirmar. Aí depois, aqui no capítulo 1 ainda, ela foi, né, eles foram fazer um sacrifício lá no templo, e ela foi orar, né, orou, se derramou lá perante Deus. O sacerdote Eli viu ela ali, né, viu aquela mulher ali orando, achou que ela estava embriagada, né, porque ela estava chorando com o coração aberto, derramando, né. E quando a gente ora assim, com o coração rasgado, Deus ouve, irmãos. Eu sei porque quando a gente está aflito, precisando de uma coisa, é só orar com o coração aberto que o Senhor nos responde, né. Já tive experiência assim, eu sei que o Senhor fala mesmo, responde na hora. E Deus respondeu aquela oração daquela mulher naquele dia, né. O sacerdote viu ela ali e falou com ela, ela disse que queria um filho, né. E ela fez um voto com Deus aqui no capítulo aqui da 27, aqui no capítulo 2, 2, no 1 ainda, ela fez um voto com Deus na oração. Ela pediu que fosse um filho homem, né. Que naquela época também tinha que ser filho homem, né, porque que tinha que ficar a herança, né, as filhas vinham morar na casa dos maridos, né. Então, se Ana não tivesse uma filha mulher, ela também ia perder. A filha dela ia para a casa do marido, né. Então, ela queria que fosse um filho homem também, para que o filho, a nora viesse morar com ela também, né. Tudo tem um porquê que ela queria um filho homem, né. Também para ser a sucessor, né, do pai. E também depois aqui, irmãos, ela orou, ela clamou, né, a gente viu que ela persistiu, e ela fez um voto com Deus, também, que é uma coisa muito séria, fazer um voto com Deus. Ela fez um voto com Deus que, se ele desse para ele um filho homem, ela não passava navalha no cabelo dele, né, seria um nazireu de Deus, e Deus concedeu tudo isso para Ana, irmãos, porque ela buscou ele, e não foi um ano só não, nem 2, para mim acho que foi uns 8 anos, 10 anos ali, porque ela orou por esse filho, porque ela já tinha casado com Eucana, né, depois que ele teve outra mulher, teve mais filhos, mas ela estava orando para ter filho, desde o começo, ela não tinha filho. Então, essa mulher perseverou muitos anos ali. E nós, às vezes, queremos bênção e não perseveramos na bênção, né? Descansa, não vai acontecer, vou desistir. 1 mês, 2 meses, não, às vezes é anos, né? Eu orei muitos anos, minha mãe orou 30 anos pelo meu pai, para ele ser salvo, né? E a promessa é que ele morreria salvo, ele morreu salvo. Então, nós temos que persistir nas bênçãos, não é deixar assim as bênçãos assim, de qualquer jeito, não. Temos que orar e persistir, porque servir a Deus é tão bom, irmãos, tão bom, porque depois aqui, ó, no capítulo 3, ela fala ainda, né, que ela foi levar depois Samuel, que é o filho que Deus deu para ela, e o primeiro filho que Deus deu para ela, né, que é o Samuel, ela foi apresentar, ela foi levar para o sacerdote. E ali, depois disso aqui, o sacerdote viu que ela deu o filho dela para ele, e Deus deu para ela mais 5 filhos, 2 filhas e 3 filhos. Por quê? Ela deu aquele filho para o Senhor, né? Ela abriu mão daquela bênção que ela queria tanto, ela abriu mão para o Senhor. E às vezes nós não abrimos mão de bênção nenhuma para dar para Deus, né? Às vezes nós temos bênção, recebemos alguma bênção e não abrimos mão da bênção. Não, isso aqui é meu, não dá não. Dá a bênção, às vezes o Senhor quer um sacrifício seu, né, uma oferta, sei lá, às vezes tem gente que faz de coração aberto, tem uns que não, demora para liberar uma bênção, né? E esse filho aqui, Samuel, irmãos, ele se tornou profeta, sacerdote e juiz, né, na história aqui, né? Então, essa mulher aqui, ela foi abençoada porque ela persistiu na oração, né? Ela teve uma família abençoada, né? A Penina ficou com o filho dela lá, ela teve a família dela abençoada, teve... Uma parte fala que é 7, outra parte fala que é 6, né? Teve aqui uma família com 6 filhos, abençoada, uma mulher que não podia ter nenhum filho, mas por isso ela orou muito tempo, perseverou na oração, que é o mais importante, nós temos que fazer é perseverar na oração, né? Igual o pastor. O pastor quer uma igreja que é essa, né? Mas a igreja tem que orar, né? Que só ele, Deus pode ouvir a oração dele, mas se na igreja nós juntar e orar e pedir um milagre, que Deus faz milagre, né, irmãos? Deus pode fazer um rico aparecer aqui, dar uma oferta gigante e nós comprar essa igreja, né? Deus pode fazer o que Ele quiser com nós, mas nós precisamos persistir na oração e pedir uma coisa. Mas para isso tem que ter propósito da igreja, tem que ter convicção da igreja, né? Então tem que juntar o ministério, dos irmãos, das irmãs, das crianças, e orar por esse propósito, que eu creio que Deus dá. Mas nós temos que buscar e persistir e pedir para o Senhor. Amém? Nessa oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, antes de passar para outra oportunidade, eu quero estar dando testemunho de uma bênção que o Senhor me deu.
Já era para mim ter contado, mas eu estava esperando o momento certo para mim contar. Irmãos, todo começo de ano, vai chegando dezembro para janeiro, eu tenho um caderno que eu coloco escrito todos os meus sonhos, os projetos, o desejo do meu coração. E chegando agora em outubro, eu peguei aquele caderno e falei para o Senhor, Senhor, nós já estamos quase chegando no final do ano e nada aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu respondi para mim mesma, eu falei, Senhor, daqui até o final do ano, tem muita coisa pode acontecer. Eu creio que muita coisa daqui até lá pode acontecer. E Deus já tinha usado servos do Senhor para falar para mim que Deus ia me abençoar com o meu carro. Sidneia, o irmão Guinaldo, Sidneia já tinha sonhado. E quando ela contou para mim, eu fiquei bem quietinha, só tomei posse em nome de Jesus. E um dia meu esposo chegou e falou assim para mim, Ana, o Pedão está querendo vender o carro. E ele ofereceu para mim. Eu fiquei feliz. Mas depois, quando ele chegou e falou, me explicou como que era, meu coração fechou. Eu falei, Ednei, será que esse negócio, eu não estou gostando desse negócio, não. Aí ele olhou bem no meu olho e falou assim, Ana, todo dia você está na igreja e você não tem fé? Eu falei, Ednei, eu tenho fé, mas, ao mesmo tempo, eu sou ser humano, eu tenho medo. Aí, tudo bem. Ele chegou outro dia e falou para mim, Ana, acho que o negócio não vai dar certo, não. Eu falei, Ednei, fique em paz. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, o Senhor não vai deixar acontecer, porque eu estou orando para Deus para isso. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai dar. Então, fica em paz. Aí ele chegou e falou para mim, Ana, vai dar certo. Daí, como ele já tinha falado aquilo para mim, né, eu não podia nem mais falar nada. Só tomei posse. Falei assim, seja feita a tua vontade. Vamos para a igreja buscar a palavra. Ele falou, vamos. Quando nós chegou aqui, a irmã Benedita tirou uma palavra e Deus confirmou que era. Eu falei, agora você pode ir. Porque agora o Senhor disse que tudo que é confirmado na terra é confirmado no céu. Aí ele foi e deu tudo certo, irmão. Para a honra e glória do Senhor, nosso carro está ali. Glória a Deus. Então, irmão, eu quero deixar uma palavra hoje para vocês. Aqui é Isaías 43, 13, que fala assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. E operando Deus, quem impedirá? Porque muitas das vezes o Senhor quer operar na nossa vida, mas o diabo se levanta e fala assim, isso não é para você. Você não merece isso. Isso é muito para você. Você não é capaz. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que quando o Senhor fizer uma promessa para o irmão, acredite, porque o Senhor tem o melhor para entregar para cada um de nós nessa noite. Porque, irmão, muitas das vezes, a gente pede para o Senhor uma coisa, mas o Senhor tem outra coisa para te dar, melhor do que aquilo que você pediu. Porque o que eu pedi para o Senhor era bom, mas o que o Senhor me deu foi melhor ainda. Não foi nem o que eu tinha pedido para o Senhor, foi uma coisa assim que não precisou, irmão, de nós. Se você vai financiar um carro, você financia e paga 2 carros, e nós não precisamos fazer nada disso. Glória a Deus. Então eu fico muito feliz com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, que nem o pastor Ronaldo estava falando naquele dia da minha casa. O Senhor me deu a minha casa dentro dessa palavra aqui, numa campanha que eu estava fazendo lá nas missões. A irmã Benedita, orando em posição de mão, ela falou, irmã Ana Cláudia, Deus acabou de me mostrar a tua casa, mas como o ser humano é falho, eu olhei para o céu e falei, Senhor, só se for tu mesmo, porque eu não tenho R$1. Irmão, não levou um mês, Deus usou uma irmã e levou lá na minha casa, não fui atrás de ninguém, igualmente esse carro, não fui atrás de ninguém para poder comprar. Deus levou na minha casa, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a minha casa, que foi o Senhor que me deu. Eu durmo e acordo e falo para o Senhor, falo, Deus, eu durmo e acordo debaixo do meu milagre. Então, creia, irmão, acredite. Muitas das vezes a luta é grande, a prova é grande, a gente tem vontade de desanimar, mas cada vez que você sentir vontade de desanimar, lembra das promessas que o Senhor te fez, lembra de tudo que o Senhor fez na tua vida, porque se eu for contar tudo que o Senhor fez na minha vida, eu vou passar a noite aqui contando, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Vocês não sabem, mas a irmã Benedita me conhece desde 2007, então ela sabe de tudo que aconteceu na minha vida. Para hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, contando essas bênçãos. Quero estar dando a oportunidade para Sidney estar louvando o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, o Senhor é bom, na igreja. Vou aproveitar a carona da Ana Cláudia aqui nas bênçãos, porque a casa onde nós moramos também ali é nosso, porque foi Deus quem nos deu. Aleluia, Jesus.
Também nunca contei essa bênção aqui, porque confesso que cantar é fácil, mas falar às vezes não. Aleluia, Jesus. Através também, não honrando a minha mãe, porque ela também é carne, mas o poder do Espírito Santo sobre a vida dela. Ela entrou dentro da minha casa, quando a gente morava no centro, pagando aluguel ali. Entrou a porta dentro e falou para o meu esposo: Henrique, você vai ter a sua casa própria. Você crê? Ele só respondeu que sim, ele nem era crente ainda. Mãe, lembra? E naquela semana ele foi desempregado. O inimigo, ele é sujo, nos confunde, mas, resumindo, faz 10 anos que hoje 8 anos que eu moro no que é meu. E o Senhor, mais privilegiado ainda, porque quem me deu foi Deus, irmão Ronaldo, me inspirou muito nas testemunhos do irmão. Deus usou um anjo terrestre para comprar o terreno e me dar. Eu não gastei R$1 no meu terreno. O Senhor enviou um anjo terrestre e me deu. Vou passar no seu nome e no nome do seu esposo. Vocês dois, vou passar o nome de vocês. Aleluia, Jesus. E para complementar, ela ainda me deu mais 10 mil para continuar a casa. Aleluia, Jesus. Eu moro no que é meu porque o Senhor me deu, através da palavra do Senhor também. Campanha também em Provérbios 21, que a minha mãe me ensinou. E vivemos pela graça de Deus, porque tudo que o Senhor faz é bom. Às vezes não somos merecedor, mas o Senhor olha para nós com misericórdia e dá aquilo além do que pensamos. Aleluia, Jesus. E vou louvar o Senhor com o hino. Quem souber pode me acompanhar, amém? Como
que exaltam o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero estar dando oportunidade para o pastor Ronaldo, estou orando pelo dízimo, pelas ofertas e pela plenetura desta noite. Irmão, desde já eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Recebe o servo do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Nunca mais, irmãos, se chamarão desamparados, aleluia. Quando eu vejo as irmãs contando esses testemunhos, eu lembro, aleluia, de quando a minha vida foi destruída há muitos anos atrás, e eu saí da minha casa, coloquei toda a roupa que eu tinha em cima de um carrinho de mão e saí sem direção, sem lugar para morar. E um bêbado do meu lado disse: ergue a cabeça, você vai dar a volta por cima. Aleluia, aleluia. E eu fui, irmão, embora, sozinho, fui morar num barraquinho, pagando R$35 de aluguel por mês. De noite as baratas subiam na parede. Eu perguntava para Deus: Deus, é justo isso? Deus, Ele é fiel, irmão. Na hora que mais dói, na hora que te chamam de desamparado, Ele está ali, aleluia. No dia seguinte, irmãos, aleluia, pode não ser bonito para os outros, Deus trouxe uma galeguinha na minha porta e falou: é sua. Faz 20 anos que eu estou com ela. Depois disso, Deus me deu 3 filhos, o trio Parada para Jesus. Depois eu não tinha, irmão, R$1 no bolso. Meu irmão chegou e falou: vamos comprar um terreno. Eu falei: como que eu vou comprar esse terreno? Falou: eu empresto lá da firma a entrada e nós vai pagando. Passei 8 anos pagando. Depois que eu terminei a casinha, Deus falou: agora você vai sair do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, irmão, você tem que ter fé para pegar a sua casa, trocar numa chácara que não tinha casa, com a brequiária dessa altura. Mas eu falei: Deus mandou eu vir. Eu carpi, e o trio Parada para Jesus ajudou a levantar a casa. E desta casa nós fizemos rolo no sobrado que a gente mora hoje, aleluia. E a minha última bênção, irmão, quando o irmão Valdomiro comprou esse carro, ele chegou com o carro, achei muito bonito. Falei: nossa, irmão, que bom, mas eu também tenho vontade de comprar o mais novo. Ele olhou para mim e falou: Deus vai te dar. E Deus pode te dar ainda antes de terminar esse ano, aleluia. E se falar para mim que eu vou ter bênção, irmão, eu tomo posse. Eu tomei posse. Eu fui na agência, me pediram 30 mil num carro igual esse, mas Deus me deu um do mesmo jeito por 20 mil, porque Ele é fiel, aleluia. Então eu gosto de contar isso, irmão, porque, aleluia, é agradável para mim, é agradável para os irmãos. Mas eu digo assim, às vezes você está sofrendo, ainda não chegou nisso, mas deixa eu te dizer, tem a parte difícil. Eu já sei que a irmã vai pregar, mas eu preciso contar. Quantas vezes eu tive que almoçar longe dos meus amigos, porque eu só tinha chuchu na marmita, irmão, aleluia. Só arroz, feijão e chuchu. Então, para ninguém tirar sarro, eu comia longe, mas eu sabia que um dia eu não ia ser mais desamparado, porque que o Deus que eu sirvo é fiel, aleluia. Meus filhos, muitas vezes, esse mais velho aí, irmãos, muitas vezes ele falava assim para mim: pai, eu quero uma macuca. Eu fazia um quisuco, sabe o que é quisuquinho? Com água, e dava para ele porque não tinha leite. Mas o meu Deus, Ele é fiel, aleluia. Hoje ele come o que ele quiser, porque Deus é fiel, aleluia. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar, porque Deus, Ele é fiel, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, eu estou na Tua presença, Senhor, contando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Mas eu quero pedir ainda hoje, Senhor, abençoa os ofertantes e o dizimista da Tua casa, e usa a Tua serva mais que o Senhor tem usado, da Tua palavra genuína para falar comigo e com a Tua igreja. Soberano, fala conosco, porque a Tua igreja ouve, Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a preleitura com as palmas para o Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nesta noite, né, igreja, aleluia, está aqui, aleluia, para nos abençoar, aleluia, com a palavra dEle, né? Porque a palavra dEle é bênção na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Eu quero já, né, aleluia,
não prolongar muito, né? Porque ainda tem a ceia do Senhor para algumas irmãs para tomar. Aleluia, sem perda de tempo, igreja do Senhor. Abre em Lucas 19, do 1 ao 10, aleluias, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abençoa o Espírito Santo de Deus. Todos acharam, aleluia, glória a Deus. Em Lucas 19, aleluias. Zaqueu, o publicano, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio na igreja que essa palavra, aleluia, ela é muito conhecida no dia de hoje. Aleluia, muitos aqui também conhecem, né? Aleluia, essa palavra. Mas o Senhor fala que a palavra dele, né? Ela se renova a cada manhã, a cada dia na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos fazer um minuto de oração, aleluia, para que o Senhor venha falar, aleluia, glória a Deus, através do poder da palavra dele conosco nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Pai querido, a tua palavra, Senhor. Papai, aqui há almas e vidas que necessita, Pai, de ouvir o Senhor, Pai. Senhor, através do poder da tua palavra, eu creio que o Senhor tem o poder para nos transformar. Eu creio que o Senhor tem o poder, Pai, para nos curar, Papai, nos preencher nesta noite. Papai, faça a tua vontade nesta noite e o teu querer, Senhor. Usa, Pai, a minha vida como instrumento nas tuas mãos, porque é assim que sou, Pai. Nada de mim mesmo eu posso fazer, se o Senhor não fizer. Papai, que diminua eu, mas que cresça e apareça, Pai, o Senhor Jesus. Fica, Pai, conosco nesta noite, e amém. Pode se sentar, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, né? Aleluia, vem nos relatar, aleluia, que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aleluia, nós sabemos, igreja do Senhor, que o nosso Senhor Jesus e Salvador, Ele, aleluia, glória a Deus, Ele como homem, como eu, você, Ele, aleluia, glória a Jesus, onde Ele vai, aleluia, Ele sempre faz um milagre. Aleluia, glória a Deus. Onde ele se encontra, aleluia, sempre está a multidão acompanhado a ele, né? Porque ali, aquelas multidão que acompanha Jesus, eu creio que cada uma delas recebeu, né?
às vezes uma cura, uma libertação, né? A qual o Senhor fez na vida de cada um deles, né? E a palavra diz que agora o Senhor passa, né, pela cidade de Jericó. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Ele vinha passando, né? Aleluia, santo é o nome do Senhor. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A palavra, aleluia, vem nos dizer, né, de um homem, aleluia, glória a Deus, a qual a palavra vem dizer que ele era o chefe dos publicanos. Aleluia. Muitos sabem que esse homem, aleluia, ele era um cobrador de imposto. Aleluia. A qual a palavra diz que ele ia de casa em casa, aleluia, glória a Deus, cobrar, né, aquelas pessoas, aleluia, que eu creio que os devia, né, porque a palavra diz que esse homem, eu creio que ele era muito importante em meio à sociedade, aleluia. Aquele homem, a palavra diz que ele tinha várias posses, que ele era rico, aleluia, glória a Deus. Mas igreja do Senhor, eu creio que aquele homem, aleluia, ele tinha muita coisa, muita riqueza, né, aleluia, um patamar assim grande, mas, glória a Jesus, o mais importante, igreja, ele não conhecia o nosso Senhor Jesus, né, a palavra diz, né, não relata, mas eu creio que aquele homem, ele tinha muita coisa, mas, aleluia, batia, eu creio que um vazio no coração dele, né, a qual eu creio que nada poderia preencher aquele homem, aleluia, que se não for o Senhor Jesus, glória a Deus, porque igreja, aleluia, nós pode ter tudo, né, bens materiais, nós pode ter, aleluia, uma financeira, aleluia, boa, mas se nós não tiver, aleluia, o Senhor, aleluia, glória a Deus, nós não somos nada, né, aleluia, este homem, aleluia, glória a Jesus, ele diante da sociedade, muitos olhavam para aquele homem e falavam, aleluia, este homem, aleluia, glória a Deus, ele tem tudo, né, eu creio que ele tinha muitas coisas preciosas diante, aleluia, do povo, mas ninguém sabia que aquele homem sofria, aleluia, porque é assim que acontece, aleluia, glória a Deus, porque o mundo, aleluia, as coisas do mundo não pode preencher, aleluia, um vazio, aleluia, numa alma, aleluia, num coração, se não for o Senhor Jesus, igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, exaltado seja o teu nome nesta noite, porque o Senhor está aqui, Pai, para nos abençoar, aleluia, glória a Jesus, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequena estatura, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, a palavra, aleluia, glória a Deus, vem nos dizer, aleluia, glória a Deus, que Zaqueu, aleluia, glória a Jesus, Zaqueu era, aleluia, glória a Jesus, pequeno, de baixa estrutura, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus, Zaqueu, aleluia, glória a Deus, ele queria, eu creio, né, que conhecer quem era o Senhor Jesus, né, aleluia, ele queria ver, aleluia, quem era o Senhor, né, aleluia, glória a Jesus, mas a palavra diz que este homem, ele era pequeno, aleluia, glória a Deus, né, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, mas ele, igreja, aleluia, glória a Deus, eu creio que no coração dele, bateu um desejo, né, aleluia, de ver quem era Jesus, quem era este homem, né, aleluia, glória a Deus, a qual essa multidão, aleluia, acompanhava, aleluia, e correndo diante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali,
Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A palavra fala, né, que, aleluia, glória a Jesus, estava aquela grande multidão, igreja. E como Zaqueu era pequeno, aleluia, eu creio que a multidão cobria, né, a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra fala que Zaqueu, aleluia, pensou, né, consigo mesmo. Aleluia. Eles falam tanto deste homem, né? Aleluia, glória a Deus. Essa grande multidão, aleluia. Ele pensou, como que eu vou fazer para me conhecer ele? Como que eu vou fazer para me ver esse homem? E a palavra diz que ele, né? Aleluia, glória a Deus, subiu a uma árvore, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E a palavra diz que essa árvore, aleluia, como chamada, aleluia, glória a Deus, figueira brava, que ela tinha espinho, aleluia, glória a Deus, igreja. Para a igreja entender, aleluias, que para Zaqueu, igreja, subir naquela árvore, ele se machucou, né? Porque tinha muitos espinhos, não foi fácil para ele alcançar ali, né? Aleluia, a palavra diz que aquela multidão, aleluia, muitas vezes, aquela multidão, aleluia, ele achou, aleluia, que aquela multidão não ia conseguir, né? Aleluia, ele pensou, se eu subir naquela árvore, eu vou ultrapassar, ele vai, aleluia, eu creio que ele passou por muito obstáculo, né? Que foi a multidão, que foi, aleluia, aquela espinho que ele, aleluia, teve que enfrentar. Mas mesmo assim ele não desistiu, né? Aleluia, de ir até aquela árvore para conhecer quem é o Senhor Jesus, na igreja. E assim, às vezes na nossa vida, nós tivemos, aleluia, às vezes, glória a Jesus, passar por muita coisa, né? Às vezes, aleluia, a palavra diz que a árvore hoje, no dia a dia aqui, nos impede. Às vezes é o nosso orgulho, aleluia, é coisas, aleluia, que está em nós, que nos impede nós alcançar o nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ali, glória a Deus, foi aquela multidão, né, que estava, aleluia, de frente, aleluia, de Zaqueu. Mas mesmo assim, Zaqueu, aleluia, não deixou aquilo ali que estava acontecendo impedir dele conhecer quem era Jesus. E assim, igreja, tem que ser, aleluia, igual Zaqueu, aleluia, não desistir, mesmo que esteja difícil, aleluia, a situação, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Não deixa como se fosse impedimento para você se achegar. Às vezes tem algo que acontece na nossa vida, aleluia, glória a Deus, sempre tem um por acaso diante do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Então não deixe, aleluia, se você tem algo, aleluia, que você quer receber, ou às vezes você quer se achegar diante do Senhor, não sabe como, aleluia, você tem, aleluia, glória a Deus, você tem algo nas tuas mãos, aleluia, que você pode sim se achegar diante do Senhor, aleluia, orando, igreja, buscando a presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Esse foi, aleluia, eu creio, o ato que Zaqueu, aleluia, achou de ver quem era Jesus. Olha que bonito, né? Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra mais comovente, igreja do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia, porque havia de passar por ali, aleluia, nosso Senhor, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia, glória a Jesus. E a palavra diz, aleluia, que Jesus, aleluia, glória a Deus, chegou naquele lugar. Igreja, Jesus sabia, aleluia, que, aleluia, glória a Jesus, que Zaqueu estava ali. Jesus sabia, igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor queria, né, ver, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, igreja,
Não tem um gesto mais bonito, aleluia, que ninguém fez, como Zaqueu fez, né? Aleluia. Igreja, tinha muitos ali, mas o Senhor, né? Aleluia, queria ter um encontro com o Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, glória a Jesus, Zaqueu conhecia. Jesus conhecia Zaqueu, né? Aleluia. Jesus conhecia a vida dele. Jesus sabia como Zaqueu era, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas nada disso impediu, né? Aleluia, de o Senhor se achegar diante daquele homem. E a palavra diz que o Senhor olha, aleluia, glória a Deus, para aquele homem, aleluia, glória a Jesus, em cima daquela árvore. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, aleluia. Igreja, vocês podem relatar na palavra do Senhor que Jesus sabia, aleluia, que era Zaqueu. Por quê? Porque Jesus chamou ele pelo nome dele, aleluia. Jesus, aleluia, quando tem algo na nossa vida, ele chama nós, aleluia, pelo nosso nome, aleluia, porque o Senhor tinha algo na vida de Zaqueu, aleluia, glória a Deus. Mesmo Zaqueu, quer dizer, igreja do Senhor, glória a Deus, Jesus maravilhoso, Jesus bendito, porque antes mesmo, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, antes mesmo de você ter formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te escolheu. Antes mesmo de você ser gerado, aleluia, no ventre da tua mãe, igreja do Senhor, o Senhor já sabia, aleluia, o Senhor escolheu você, aleluia, porque Ele tinha um propósito, aleluia, glória a Deus. E assim a palavra diz que foi na vida de Zaqueu. Olha, porque o Senhor, aleluia, chamou ele pelo nome, aleluia, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, o Senhor falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, é hoje, Zaqueu, aleluia, que me convém pousar em tua casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Olha que bonita, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem, aleluia, glória a Jesus, não sabia, né? Que, aleluia, glória a Deus, que o Senhor tinha algo com ele, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E assim, aleluia, na nossa vida, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Às vezes, aleluia, glória a Deus, tem algo, aleluia, na minha vida, na tua vida, que precisa ser mudado diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, olha que o Senhor está me falando, aleluia. Se Zaqueu, aleluia, e pastor, se Zaqueu não tivesse esse ato de fé, de subir em cima daquela árvore, aleluia, para ver quem era Jesus, ele teve que se mover também, aleluia. E assim é na nossa vida. Se nós quer algo, aleluia, ser mudado dentro do nosso lar, aleluia, se nós quer algo que o Senhor venha mudar dentro de nós, aleluia, glória a Deus, no nosso interior, precisa de nós também, igreja, aleluia. Porque o Senhor, aleluia, tem muitas pessoas que falam assim, aleluia, glória a Deus, o Senhor não precisa para trabalhar, aleluia, nossa, aleluia, Ele faz coisas sozinho, Ele faz sim. Mas se nós também não dá lugar, aleluia, para o Senhor operar na nossa vida, para o Senhor, aleluia, fazer morada em teu coração, aleluia, na tua vida, aleluia, não tem como algo acontecer, aleluia, assim foi na vida deste homem, aleluia. Se ele não se mexesse, igreja, se ele tivesse parado, aleluia, não tinha como, aleluia, ele conhecer quem era o Senhor Jesus, aleluia. Se tem também, igreja, aleluia, algo na tua vida, aleluia, que precisa ser mudado, aleluia, glória a Deus, deixa o Senhor, aleluia, fazer morada dentro do teu coração, aleluia, dentro do teu interior, aleluia, porque tem algo, aleluia, que nos impede, aleluia, aleluia, glória a Deus. Zaqueu, igreja do Senhor, ele não deixou aquela multidão impedir dele se achegar diante do Senhor, né? E assim, igreja, o Senhor fala para nós nesta noite, aleluia, não deixe, aleluia, nada impedir você, aleluia, de estar, aleluia, na casa do Senhor.
Não deixe de nada te impedir de você se achegar diante do Senhor, igreja. Aleluia, porque este homem, aleluia, glória a Deus, imagine a alegria, aleluia, que este homem teve. Ele teve uma oportunidade, aleluia, e é assim que o Senhor faz com nós. Ele está, aleluia, Ele dá oportunidade para nós, todos os dias, igreja, de nós estar na casa dEle, aleluia. Mas irmão, aleluia, não é fácil, aleluia, eu estar aqui. Aleluia, passo muita coisa. Aleluia, o Senhor nunca disse, igreja do Senhor, que para nós servir Ele ia ser fácil. Aleluia, nós ia passar, aleluia, por tempestade, por provas, por luta, aleluia, mas nós ia vencer, aleluia, porque o Senhor é neste momento, aleluia, que você se acha, aleluia, glória a Deus, que você se acha que você, aleluia, é tão fraquinho, aleluia, que você não vai vencer, aleluia, mas o próprio Senhor, aleluia, é nas nossas fraquezas, aleluia, que Ele vê as nossas limitações. Você acha que Ele não vê, aleluia, quando você, aleluia, acha que você não é capaz? Oh, subianda comanaianda lavalaias, igreja do Senhor, olha, aleluia, glória a Deus, eu creio que aquela multidão olhava para aquele homem, igreja, e não dava nada para ele. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra diz, aleluia, glória a Deus, que aqueles murmuradores, aleluia, que murmurava, aquela multidão olha para aquele homem e fala: quem? Jesus é hóspede de morar, aleluia, de pousar na casa de um homem pecador, aleluia. Igreja, olha para você ver, aleluia, glória a Deus, aquela multidão olhava para Zaqueu, aleluia, e não tinha compaixão daquele homem, né? Aleluia, glória a Deus. Igreja, o Senhor olha para nós, aleluia, com um olhar de compaixão, para querer ajudar nós todos os dias, aleluia. E o Senhor fala que Ele não olha, aleluia, para nós, aleluia, com olhar de acusação, aleluia, não. Olha, igreja, aleluia, glória a Deus, o que o Senhor estava querendo fazer na vida daquele homem, aleluia, glória a Deus, era na estrutura dele, aleluia, não era que somente estava fora, mas que estava dentro, aleluia, era isso que o Senhor queria mudar, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, e assim é nós. Quantas vezes o Senhor fala para nós, aleluia, glória a Deus, deixa eu, aleluia, Danabanaia, mudar a tua estrutura, deixa eu, aleluia, fazer algo, aleluia, na tua vida, aleluia. Quantas vezes, igreja, o Senhor, aleluia, fala para nós, aleluia, porque, aleluia, Ele tem algo com nós, aleluia, glória a Deus. Muitos, aleluia, pode olhar para nós, aleluia, e dizer que nós não somos nada, aleluia, mas nós somos sim, porque nós temos nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. E a palavra diz, aleluia, que aquele homem, aleluia, passa a conhecer quem é o Senhor, né? E a palavra diz que algo, aleluia, em Zaqueu agora passa a mudar, a igreja. As reações daquele homem agora não é mais a mesma, aleluia, algo já começa a mudar na vida de Zaqueu. O porquê, aleluia, porque ele deixou, aleluia, ele deixou de ser quem ele era. E assim é nós, igreja, vamos deixar, aleluia, às vezes as coisas, aleluia, que às vezes nos impede de nós, aleluia, fazer a vontade do Senhor, igreja. Oh, Senhor maravilhoso, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, aleluia, o Senhor, aleluia, viu algo diferente, aleluia, em Zaqueu, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, porque Ele fala assim, igreja do Senhor, aleluia, Senhor Jesus de Nazaré, aleluia, Senhor. Levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: eis que eu dou
aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia, eu creio que Zaqueu naquele momento, ele já tinha, aleluia, deixado de ser aquele homem que ele era, igreja. E agora ele não é mais, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, aleluia, fazia, quando fala, aleluia, que ele, glória a Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque aquele povo que olhava para Zaqueu, que era aquele cobrador de impostos, que ia lá e cobrava, né? Fazia o que bem entendia, aleluia. E agora aquele homem, aleluia, que veio, né, a conversão sobre ele, aleluia, glória a Deus. Ele olha, aleluia, e fala, aleluia, eu agora, né, aleluia, se eu tinha feito algo para aquele povo, né, que hoje, aleluia, eu quero fazer diferente, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, eu quero retribuir quadruplicadamente, aleluia, 2 vezes mais, né, aleluia. Eu creio que ele fazia assim, ó, se eu puder retribuir aqui, lá, eu vou fazer, aleluia, porque hoje eu não sou mais aquele homem que eu era, aleluia. E assim, igreja, glória a Deus, glória a Jesus. Quando nós, aleluia, não conhecia Jesus, nós fazia do nosso jeito, da nossa maneira, o que bem entendia, mas não, a partir do momento, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, que nós se encontramos com o nosso Senhor Jesus, nós somos mudados. Aquilo que nós pensávamos, nós não pensa mais. Aquele gesto que nós agíamos, nós não agem mais. Por quê, igreja? Porque é uma grande diferença, aleluia, nós fazemos, aleluia. E assim foi Zaqueu, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor, né? Quanto o Senhor nos maravilhou com Zaqueu, né? Aleluia. O Senhor viu em Zaqueu uma mudança, né? Uma transformação, a qual vinha a igreja do Senhor de dentro para fora, aleluia. E é assim que nós tem que ser. A nossa mudança não é só mudar por fora, aleluia. Não é isso que Deus quer só de nós. Deus quer ver nós aqui, ó. Porque, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome. É fácil, aleluia, nós mudar, aleluia, mostrar para o mundo que nós somos diferentes por fora, mas e por dentro, aleluia. O Senhor não pode se esquecer que o Senhor sonda nós, aleluia, por dentro, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, Deus poderoso, aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este homem, aleluia, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, igreja do Senhor, vale a pena, aleluia, nós, aleluia, se esforçar diante dos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Igreja, para a igreja entender, aleluia, glória a Deus, que a casa, aleluia, que estava falando, a casa somos nós. Nós somos, aleluia, o templo do Senhor. Aleluia. Para acontecer, aleluia, o que aconteceu na vida deste homem, aleluia, ele teve que passar por muita coisa. Aleluia, assim é nós. Para nós, aleluia, ser da maneira que o Senhor requer de nós, nós tem que passar por muita coisa. Aleluia. Nós tem que, aleluia, glória a Jesus, deixar muita coisa. Aleluia. Glória a Deus. Não é fácil, aleluia. Eu mesmo, aleluia, passei a chegar diante dos caminhos. Não foi fácil, igreja, para hoje eu estar aqui. E todos os dias, aleluia, eu me esforço como esse homem, aleluia, porque eu creio que Zaqueu fez um grande esforço, aleluia, para conhecer o Senhor Jesus. E assim, aleluia, somos nós. Não deixa, aleluia, glória a Deus, nada te tirar da presença do Senhor, aleluia, mas continua firme, aleluia,
para que o Senhor, Ele não quer só salvar a tua alma, mas Ele também quer, aleluia, salvar também os teus familiares, os teus parentes, aleluia. Ele quer fazer mudanças, aleluia, glória a Deus, em nossa vida, aleluia, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. É só o Senhor na igreja, aleluia, para trabalhar sobre nós, né? E é tão bom, igreja, fazer a obra do Senhor. Então não deixe, né, de fazer a vontade do Senhor sobre a tua vida, amém? E assim eu já agradeço, né, essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, que Deus abençoe a nossa diaconisa Rose. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quem recebeu a palavra da glória a Deus. Que maravilha, irmão. Zaqueu ali, louvado seja Deus. Ele queria ver Jesus, somente ver, e Jesus do outro lado olhando, e eu quero salvar Zaqueu. Oh, glória! Foi um encontro, né? Louvado seja Deus, tão maravilhoso, aleluia, que um queria ver e o outro queria salvar, e assim Jesus fez na nossa vida, amém? Louvado seja Deus, irmão. Glória a Deus. Nós vamos aqui administrar a Santa Ceia, antes de nós fazer a oração da fé, amém? Glória a Deus. Santa Ceia, as irmãs estão, amém? Estou falando aqui, louvado seja Deus. Nós vamos administrar uma Santa Ceia para os irmãos. A irmã, aleluia, Daiane, eu queria que as diaconistas viessem aqui na frente. Nosso pastor Ronaldo vai estar administrando a Santa Ceia. Louvado seja Deus para a nossa irmã Daiane, que ela não pôde estar aqui ontem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nosso irmão Oswaldo também, ô glória, aleluia. Nosso irmão Oswaldo e nossa irmã Daiane, a nossa irmã três, glória a Deus. Eu vou estar aqui fazendo a leitura, né? Louvado seja Deus, aleluia, da Santa Ceia. E o nosso irmão, louvado seja Deus, nosso pastor vai estar servindo as irmãs, e as irmãs do ciclo de oração vão estar louvando o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero estar lendo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 23, amém? Para nós fazer a leitura, já está consagrado o pão, consagrado o suco, aleluia, simbolizando o sangue de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, para nós estar administrando a ceia, para nós estar fazendo a oração final e voltando para a nossa casa mais abençoado que nós já somos, amém? Tivemos um encontro com Jesus, como Zaqueu teve ali um encontro com Jesus. Louvado seja Deus, a vida de Zaqueu mudou, que quando Jesus chegou, louvado seja, foi uma surpresa, acho que até para a esposa de Zaqueu, porque ele disse, ali, hoje chegou a salvação nesta casa, então ele salvou tudo, e assim somos nós também. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, ele mudou tudo, louvado seja Deus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 23, aleluia. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, que também vós ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, aleluia, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntai para comer, esperais um pelos outros. Amém? Aleluia. Satisfação muito, aleluia, muito alegre da administração da ceia para os irmãos. Amém? Glória a Deus, irmãos, vão participar da Santa Ceia. Amanhã é um novo dia. Louvado seja Deus, para fortalecimento na nossa vida espiritual e comunhão com a igreja. Amém? Glória a Deus. Nosso pastor vai estar servindo o corpo do Senhor para nossas irmãs e o nosso irmão. Amém? E os irmãos podem louvando o estrofe aí. Louvado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. Pode participar do corpo do Senhor e sentir a presença de Deus. Oh, aleluia. Senhor, abençoa, Pai, os teus filhos, fortalecendo na graça e no poder do teu Espírito Santo, meu Pai. Dai força, Senhor, à tua igreja nesta noite. Venha abençoar, meu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Nosso pastor está servindo, aleluia, o sangue aí para as nossas irmãs e os irmãos em nome de Jesus. Amém? Pode estar servindo, pastor. Glória a Mandaramaxto. Oh, Espírito Santo. Andai a Macandaramasúria. Oh, Alamandaramas. Sim, meu Deus. Mais alto que a neve. Oh, Alamandaramasuriana. Pode participar do sangue de Jesus. Participe do sangue de Jesus e sinta a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja, fortalecendo na graça e no poder do teu Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória, graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração da fé para nós voltar para o nosso lar, amém? Antes de eu fazer a oração da fé, avisar os nossos irmãos do grupo, né, aleluia, do grupo de varão, que terça-feira nós estamos indo ali no irmão Clodo, né? As irmãs vão ter ensaio, né? Mas o nosso varão, vamos ali, amém? Glória a Deus. O irmão pode ir em casa ali, eu vou pegar o irmão Aguinaldo, o irmão Oswaldo também, aleluia. O irmão Oswaldo vem em casa ou espera ali embaixo? Eu vou passar a pegar o Aguinaldo. Espera na escada ali, né? Amém. E o irmão Aguinaldo espera lá. Onde o irmão espera mesmo? No ponto do ônibus. O irmão Mário vai em casa, né, irmão Mário? Amém. Então, terça-feira, em nome de Jesus, nós vamos louvar lá. Glória a Deus. 7 horas nós saímos daqui. É pertinho, né? 7 horas nós saímos. 7 horas tá bom, né, pastor? Sete e meia que começa lá, Benedita? Lá no Moncloa é 7h30? Amém, 7 horas nós saímos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a oração final? Terça-feira, tarde da bênção. Glória a Deus. Oramos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, leva nós em paz para o nosso lar. Abençoa a nossa ida para a nossa casa, Senhor.
dando uma boa noite de sono para nós, meu Pai. Um bom dia de amanhã novamente para cada um de nós, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Levanta sua mão comigo aqui, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus esteja com toda a igreja, todo diz amém. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Louvado seja Deus.